Bom, acho que podemos ir iniciando. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, aqui quem fala é a Ariadne, eu sou da Hydroinfo. A Hydroinfo é uma das organizadoras desse seminário, desse primeiro seminário digital de hidroinformática, soluções inovadoras para a modelagem de ambientes aquáticos, em parceria com a DHI, que é a idealizadora e responsável pelo desenvolvimento dos softwares MAIC. Agradeço a todos por participarem desse encontro, dessa palestra e de todo esse encontro. Esse que é o primeiro encontro online de profissionais da área de hidroinformática do Brasil. Os microfones permanecem silenciados, mas caso vocês tenham algum problema com relação ao áudio ou vídeo, pode mandar as perguntas ou as informações aqui através do chat. A palestra de agora é a última palestra do dia, mas não menos importante, fechamento de mina com preenchimento de cava com rejeitos, modelagem integrada, hidrogeológica e geotécnica. Ela tem a duração de aproximadamente 40 a 50 minutos e ao final nós abriremos para as perguntas. O botão de Q&A está habilitado, então vocês podem fazer as perguntas também durante a apresentação que a gente responde ao final. Tomo a liberdade de apresentar o palestrante de hoje, Danilo Almeida, ele que é diretor de projetos na Water Service and Technologies. Seja muito bem-vindo, Danilo, e uma ótima palestra a todos. Ariadne, boa tarde a todos, né? Agradecer inicialmente essa oportunidade da Hydroinfo, que a gente está apresentando os trabalhos que a gente vem desenvolvendo na Water Services, né? Está aqui comigo do meu lado a Karine Nai, né, que faz parte da nossa equipe de geotecnia, de hidrogeotecnia, que a gente gosta de chamar aqui, né, que a gente está especializando nessa parte dessa modelagem, essa parte desses estudos geotécnicos, né, e hidrogeológicos acoplados, né, porque é uma demanda, né, que está tendo isso na mineração, principalmente, tá? A palestra que eu vou ministrar agora, né, é o fechamento de mina com preenchimento de cava, né, cava de mineração com rejeito, né, essa que é uma modelagem integrada, né, da hidrogeologia com a geotecnia, tá? São dois estudos de caso, tá? Os dois estudos com preenchimento, com você tem a cava e rejeito juntos, né? O primeiro caso foi um trabalho que a gente fez, que a gente não considerou o adensamento do rejeito, ou seja, não considerou na modelagem os fatores de liberação de água pelo adensamento do rejeito. E o segundo caso é um caso que a gente considerou, né, de outro site, considerou o adensamento do rejeito, então a liberação dessa água e o que acontece com o nível d'água dentro do rejeito com a liberação dessa água, tá? O primeiro caso a gente vai detalhar mais um pouco, né, os procedimentos, né, da modelagem, todos os passos, né, desde o modelo conceitual até chegar na modelagem, e o caso 2 a gente vai um pouco mais condensado, até pelo tempo, mas a ideia é mostrar para vocês mais o resultado também, tá? Então, falando sobre o caso 1, né, apresentando um pouco da geologia do caso 1, é uma área, né, de mineração no quadrilátero ferrífero, né? Então, quem conhece aqui, a gente estava trabalhando aqui principalmente, né, com as rochas do supergrupo Minas, onde você tem a formação Cauê, que é o minério de ferro, né, e as outras rochas da sequência estratigráfica, né? Então, principalmente os principais aquíferos que você tem aí no quadrilátero, que é a formação Cauê, Gandarela e formação Cercadinho, tá? Então, dentro do procedimento, né, do estudo que a gente fez para desenvolver esse trabalho, obviamente, começando aí com toda a parte de compilação de dados, mineração, ela, via de regra, ela tem muita informação geotécnica, tem muita informação hidrogeológica, mas também, via de regra, é muito comum você ter que ter bastante esforço para que você faça esse entendimento e esse ajuntamento de toda essa informação, né? Então, você tem vazões de poços, você tem análise de nível d'água, você tem análise de vazões de nascentes, né? Então, é necessário desprender, né, um esforço inicial para o entendimento hidrogeológico dessas situações, né? Compreender o comportamento de nível d'água, frente às vazões de bombeamento, aos rebaixamentos do nível d'água imposto, as relações hidráulicas da recarga com o comportamento desse nível d'água.
né, para que você comece a separar, né, as variáveis, né, dentro de um mesmo aquífero ou dentro de aquíferos diferentes, né, tais como, por exemplo, né, eventuais barreiras hidráulicas que você tem devido a algumas rochas intrusivas que você pode ter no seu sistema, né, onde você tem no mesmo ponto diferentes cargas hidráulicas em função, né, dessas barreiras causadas por essas rochas intrusivas, né, que são compactas ou, quando alteradas, também são bastante argilosas e se comportam quase sempre como barreiras hidráulicas, né? A interpretação, né, de ensaios de bombeamento para que você tenha os parâmetros hidrodinâmicos para sua modelagem, né? Acho que é importante você ter essas interpretações e ter dados do próprio site para que você faça a sua modelagem com um grau maior de confiança, né? E aí a gente tem, né, você tem algumas ferramentas, algumas análises que te ajudam no entendimento da geologia e da hidrogeologia. Uma delas, né, é a parte de geologia, né, a análise da geologia estrutural. Então, nesse caso em particular, né, foi feita uma análise dos dados de foliação, dados de fratura, né, definição das principais direções de lineamento principal, para que você defina se há ou não uma anisotropia do aquífero, né? Esse trabalho é muito importante, porque essa anisotropia, existindo ou não, ela vai interferir quando você for fazer o modelo lá na frente. Nesse caso aqui em particular, né, com base nessas informações de bombeamento, base, plano de foliação e encanamento, se definiu, entendeu que nesse sistema você teria um aquífero, uma anisotropia, principalmente na formação ferrífera, né, com maiores valores de condutividade hidráulica no eixo KX, né, e KZ, né, e um menor valor de condutividade hidráulica perpendicular aí no eixo KY. Né. Então, aqui é só o uso de uma ferramenta, né, ferramenta do Leapfrog, onde você consegue agregar todas as informações de atitudes que você tem, nesse caso aqui, S0 e SB, né, mergulho, e aí você tem os estereogramas, você consegue ter entendimento das condições preferenciais, né, de fluxo do seu sistema, tá? Então, é uma análise mesmo de geologia estrutural, né? Eu sempre digo que o hidrogeólogo ele é dependente de uma boa geologia. É muito difícil fazer uma boa hidrogeologia se você não tem o conhecimento da geologia, principalmente quando você está num ambiente em que a variação composicional e a variação de grau de alteração da rocha influencia diretamente nas condições de fluxo de água subterrânea. Então, assim, a gente tem que tentar tirar todas as informações possíveis, né? E transformar essas informações em informações úteis para a hidrogeologia. Então, você tem a série de dados secundários que podem ser utilizados. Nesse caso, né, por exemplo, dados de gravimetria, né, que foi fornecido pelo cliente, então você tem condição, né, de determinar os principais lineamentos e relacionar esses lineamentos com pontos de surgência de água, com nascentes, com poços de maior vazão, etc., né? Então, é uma informação útil. Nesse caso em particular desse trabalho, um dado que foi bastante interessante, a análise que nós fizemos, foi uma análise de dados de porosidade. Tá? Quem trabalha no quadrilátero, quem trabalha com hidrogeologia do quadrilátero, conhece bem o trabalho da Mourão, né, da Maria Antonieta, de 2007, que é a tese de doutorado dela, que forneceu muita informação relevante ao conhecimento da hidrogeologia do quadrilátero. E dentro do trabalho dela, ela faz uma correlação entre porosidade total e condutividade hidráulica, né, em algumas litologias do quadrilátero, principalmente litologias da formação Cauê, e aí você percebe que existe alguma correlação entre a porosidade e a condutividade hidráulica. Tá? Então, a partir dessa teoria, vamos dizer, dessa correlação, né, o cliente nos forneceu uma modelagem tridimensional através da metodologia própria
né, da distribuição dessa porosidade do minério, né, nas diferentes minas dele, né, e a gente tentou, então, correlacionar esses valores de porosidade com condutividade hidráulica, né. Então, nós fizemos uma análise estatística, né, e descobrimos que, quando você olha na questão da porosidade, que você vê a densidade de blocos da porosidade, você percebe que algumas litologias, em termos de porosidade, elas são equivalentes, né? E a gente sabe que, às vezes, essa informação que vem da geologia, da área de mineração, da geologia de bloco, na verdade, não chega a ser um modelo geológico, são modelos quase químicos, né? Está muito mais relacionado ao teor de ferro, né? Então, quando se fala Itabirito rico, às vezes Itabirito pobre, às vezes, dependendo, né, hematita friável, hematita luminosa, nesse caso aqui, na verdade, a gente está falando da parte da química da rocha, não necessariamente da parte da reologia da rocha, né, de grau de fraturamento, etc. E quando a gente vai partir para o modelo numérico, é importante a gente não complicar muito, né, a vida de quem está fazendo um modelo numérico de fluxo. Então, às vezes você recebe 14, 15, 20 litotipos diferentes, que são litotipos baseados na composição química, né? Então, a ideia dessa de fazer essa avaliação foi exatamente enxergar como que você poderia agrupar, né, para o seu modelo hidrogeológico, litologias classificadas litoquimicamente diferentes, né? Então, a gente percebeu que algumas litologias, elas tinham um comportamento, tinham os valores de porosidade equivalentes. Então, pela interpretação, pela correlação porosidade-permeabilidade, nós entendemos que a gente poderia, em alguns casos, né, agrupar essas unidades litológicas como uma única litologia, vamos assim dizer, né? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui que foi agrupado, por exemplo, uma hematita luminosa com hematita goethita, né? E também, às vezes, você tem uma distribuição dessa porcentagem de litologia no modelo de bloco fornecido pelo cliente. Acho que dá para ver melhor aqui no segundo slide, né? Que a porcentagem dessa distribuição do modelo de blocos no total, ela é muito pequena. Então, se você transforma cada unidade dessa em um valor de condutividade hidráulica para o modelo numérico, que você vai ter que manipular e vai ter que calibrar aquilo ali, talvez não valha o esforço que você vai ter. Então, essa análise, por exemplo, que nós fizemos, foi muito importante para agregar litologias denominadas pelo cliente como diferentes pela parte química, mas que a gente entendeu que hidrogeologicamente seriam litologias equivalentes, que teriam comportamento não só de porosidade, mas de condutividade hidráulica equivalentes também. Então, com isso, a gente conseguiu enxugar, né, aquela quantidade de litologias que você tinha no modelo de bloco no modelo hidrogeológico, né? Outra análise importante para o entendimento hidrogeológico, né, dessas áreas, quando há essas informações, é a análise de dados de RQD, né? Nesse caso particular, né, o número de informações era um pouco limitado, né, você não tinha muita informação, né? Então, você tinha muita litologia com poucos valores do RQD, mas mesmo assim deu para tirar algumas informações interessantes, né? O que é o RQD? É uma análise estatística, né, da qualidade da rocha, né? Então, quanto mais fraturada essa rocha, menor vai ser o valor de RQD. Então, para a geotecnia, indica maciços muito fracos, né? E talvez para a hidrogeologia indica maciços mais permeáveis e com maior armazenamento, né? Então, a gente faz essa interpretação de RQD, né? A gente tem uma relação matemática de RQD e frequência de fratura, né? E através dos valores de frequência de fratura, através da lei cúbica, você transforma isso em valores de condutividade hidráulica. Obviamente, isso é uma avaliação estatística. Se você tem um furo só, não se faz isso. Isso é uma avaliação estatística onde você vai ter intervalos, né? Você vai calcular intervalos de condutividade hidráulica que aquele maciço seu pode ter, né? Então, assim, só alguns exemplos de resultados dessa avaliação de RQD.
né? Você consegue, por exemplo, RQD em profundidade, você consegue visualizar como o seu maciço pode estar em profundidade, né? Se ele vai estar mais fechado, mais permeável, menos permeável. Quais são os valores, qual a distribuição aqui dos valores de condutividade hidráulica do seu maciço, né? E qual a distribuição esperada desses valores de condutividade hidráulica, né? Outra avaliação importante, né? Quando você olha o RQD por litologia, nesse caso aqui, você percebe que os maciços são extremamente fraturados, né? Então, você não espera, nesse caso aqui, muita variação, né, de condutividade hidráulica desses maciços, né? Quando você faz a avaliação do RQD com profundidade, você também não espera muita variação, né, pelo menos até 400 metros de profundidade, que é a profundidade que você tem informação de furo de sondagem. Você também não espera, nesse caso em particular, variações de condutividade hidráulica também até 400 metros de profundidade. Tá? E outra análise que a gente fez para validar, né, esses valores dessa análise de RQD foi comparar, né, os valores medianos aqui calculados através dessa análise estatística com os valores, né, tanto da literatura quanto valores provenientes de ensaios de bombeamento do próprio site, né, e também de outras áreas, por exemplo, do quadrilátero ferrífero. A gente percebe que, de fato, quando você olha os valores das medianas, né, essa análise de RQD está dentro daqueles valores esperados, né, para aquele tipo de litologia. Então, assim, é uma análise bastante confiável, desde que você tenha um banco de dados bastante robusto, onde você possa ter essa distribuição, né, desses valores calculados através aí da frequência de fratura. Então, a partir da junção de todas as informações, né, se elaborou um modelo conceitual com os intervalos de condutividade hidráulica, né, os intervalos de armazenamento e a classificação, né, hidrogeológica dos maciços, como aquífero, aquitado, etc., né. Também valores de recarga, né? A gente sabe que quem trabalha com modelagem, quem trabalha com hidrogeologia, a recarga é uma variável, às vezes, muito difícil de se determinar, normalmente acaba se determinando pela retroanálise na calibração do modelo, porém, nesse caso aqui, a gente tinha dados de literatura, o dado da Mourão, de 2007, outros trabalhos que foi valores de recarga que a gente partiu ou fixou até, em alguns casos, esses valores de recarga. E também, né, através de todas as informações que a gente juntou, a questão dos tensores de anisotropia, né? Então, você vê que você tem uma mudança desse tensor de anisotropia em função da própria geologia estrutural. Isso foi também, se você tem condição de colocar isso no modelo numérico, no caso do FIFLOW. Né? Bom, o passo seguinte, né, da metodologia que a gente utiliza nesse tipo de trabalho é a construção de um modelo geológico utilizando o software Leapfrog, né? Por que o Leapfrog? Primeiro que é uma ferramenta extremamente robusta para modelagens geológicas. Segundo, porque os clientes praticamente hoje, todos estão utilizando o Leapfrog, então a gente como empresa de consultoria já recebe essas informações bem mais mastigadas, vamos assim dizer, né? E o terceiro é que o Leapfrog, no modo Leapfrog Hydro, né, ele já permite que você transporte essa geometria do modelo geológico para o modelo hidrogeológico, né? Para a malha, por exemplo, do FIFLOW. Né? Então, aqui algumas imagens, né, do modelo geológico criado, aqui uma visão geral do modelo, né? E aqui alguns detalhes, por exemplo, a inserção de falhas, né, existentes no maciço, na formação geológica, e essas falhas, elas são informações para a criação da malha, ou seja, a criação da malha. Já foi considerada a presença dessas falhas para que você pudesse discretizar essas falhas depois no modelo de fluxo, tá? Alguns detalhes aqui, por exemplo, a discretização, né, a formação dessas intrusivas, como eu citei anteriormente, né, você tem alguns corpos intrusivos que são importantes na questão como barreira hidráulica e na questão do fluxo.
Então, também, todas essas informações, elas foram colocadas no modelo geológico, né? Então, isso, com essa metodologia, se permite partir, então, para, né, a construção do seu modelo numérico, bem mais embasado, sem errar muito, porque quando você entra com essa informação errada já no modelo numérico, já fica mais... o esforço para você consertar alguma coisa é maior, né? Então você consegue traduzir, né, toda a sua geometria que você está no modelo Leapfrog para o modelo hidrogeológico, nesse caso aqui, o FIFLOW. Bom, passos seguintes, então, as calibrações, né? Calibração em regime permanente, a gente vê o mapa aqui da distribuição das condutividades hidráulicas. O segundo passo, né? A calibração em regime transitório, né? Então, alguns exemplos aqui das curvas de calibração, né? Calculadas pelo modelo e observadas em campo, né? Tinha um período bastante razoável de monitoramento, né? Então, se consegue também uma calibração melhor. Obviamente, sempre você vai ter um erro nessa calibração, porque a gente está trabalhando, nesse caso, com um maciço bastante heterogêneo, e você não consegue detalhar no modelo 100%, até por desconhecer algumas estruturas, ou porque realmente você não consegue detalhar. Então, a calibração, a gente sabe que ela não é muito perfeita, mas essa calibração a gente entendeu que ela ficou muito boa. Bom, então, a partir desse modelo calibrado, né, se partir, então, para simulações de enchimento da cava, né? O cenário desse trabalho é uma cava que está sendo exaurida, né? Essa cava, ela pretende-se colocar rejeito nela aqui em 4 cenários diferentes, né? Ou seja, na verdade, você tem 5 cenários. O primeiro é você ter a recuperação do nível da água, né? Sem nada, quando desligando todos os poços, né? Seria o primeiro cenário. Os 4 cenários seguintes, a deposição do rejeito chamado 80-20, né? Rejeito total, que é um rejeito mais agiloso, aqui que eles chamam de 50% de contingência. Deposição do rejeito total, com 25% de contingência. Essa diferença de 25 e 50 é só o volume de rejeito que vai ser lançado na cava, né? E o rejeito arenoso, né, também 50% e 25%, e esse 55% novamente é o que é só o volume de rejeito. Então, cada cenário desse aqui de exposição, né, programado de 2024 a 2040, 41, quer dizer, você tem, ou 2033, dependendo do cenário, você tem uma velocidade de alteamento, de preenchimento desse rejeito na cava, né? E uma das premissas, né, é que você tem os poços de rebaixamento dentro da cava. Esses poços, eles têm que ter o desligamento deles à medida que a cota do rejeito, né, vai subindo, ou seja, o rejeito chegou no nível do poço, esse poço, no modelo, ele é desligado, né? Então, essa foi os cenários que a gente fez da simulação. Então, assim, novamente, o cenário, você tem uma lavra e deságua, que seria o cenário inicial, que é o cenário do modelo calibrado. Você tem uma cava do lado, que ela está em lavra e em deságue, e você tem do outro lado também uma cava um pouco mais profunda, que você está em lavra e deságue, tá? E nesse lançamento de rejeito, uma consultoria à parte, né, fez todo o estudo desse rejeito e gerou para esse estudo uma curva, né, da variação da permeabilidade com o índice de vazios do rejeito, então, e também a variação, nesse caso aqui, por rejeito total e por rejeito arenoso, a variação da permeabilidade com o índice de vazios, né? E também outra informação seria o índice de vazios com a elevação, ou seja, à medida que esse rejeito você vai aumentando a carga em cima desse rejeito, você vai diminuindo também o índice de vazio. Então, através dessa relação, né, a gente se construiu, então, a curva da mudança da permeabilidade do rejeito em função do empilhamento desse rejeito na cava, né?
Então, as simulações partem, né, de um cenário onde você continua tendo lavra e deságue nas cavas vizinhas, então você começa a ter o lançamento do rejeito, e do rejeito com água, obviamente, que é uma polpa, né? Então, se você, né, está lançando essa polpa de rejeito, tá? E o cenário final, né, quando você ainda continua tendo a lavra e o deságue nas cavas laterais, e você para de lançar esse rejeito para de lançar. Então, o que vai acontecer com esse rejeito com o tempo, né? E, em função dessas condições, né, a gente foi definido, então, os parâmetros e as condições de contorno, né? Para o cenário 1, que é a recuperação com água, simplesmente se deixou que o aquífero recuperasse dentro, obviamente, você fazendo o rebaixamento das cavas laterais dentro do plano de lavra informado pelo cliente, né, e deixou essa cava se recuperasse. E para os demais cenários, os 4 cenários, né, foi a recuperação do nível d'água com a deposição de rejeito, né? Então, os parâmetros de porosidade e permeabilidade foram estabelecidos como sendo transitórios, ou seja, à medida que o rejeito ia subindo, esses valores de permeabilidade e porosidade, eles iam modificando em função daquelas curvas, né, que eu mostrei anteriormente, né? Utilizamos também a condição de contorno de carga constante, né, que ela foi aplicada no cenário de 2 a 5, ou seja, com a disposição de rejeito, né? Essa condição ela foi aplicada aqui no topo do rejeito, né, para simular, representar a água que entrava junto com o rejeito, né? Porque esse rejeito, essa água, ela não só se você tem o preenchimento do vazio da cava com material arenoso ou argiloso, mas você também tem que, existe essa água que é lançada com rejeito, esse valor também é fornecido pelo cliente, né? Só que essa carga constante, ela teve dois pontos, né? Que a vazão máxima que ela poderia introduzir dentro do rejeito, a vazão igual à água produzida do rejeito em cada cenário. A gente sabe que nem toda essa água que é lançada no rejeito, ela infiltra, ela fica uma água, sempre tem uma água sobrenadante, uma água que normalmente é recuperada para as usinas, né? E a vazão mínima é zero, ou seja, essa carga constante, ela não poderia tirar água desse sistema, porque você só lança, então, assim, a gente considera que a água que infiltrou, ela não sairia do sistema, a não ser, a carga constante não poderia tirar essa água, né? A elevação do rejeito, ele foi uma elevação transiente, né? Então, assim, considerando que durante todo o processo de deposição, né, a coluna do rejeito ele é elevado, né? Então foi aplicada essa elevação transiente nessa condição de contorno, né, exatamente no topo do rejeito, e dentro dessa elevação transiente, a gente inseriu uma modulation functions, né, que ao final da disposição de rejeito, essa condição de contorno ela é desligada, né. Também uma condição de contorno de dissipate phase, né, na cota 1360, ou seja, por quê? Porque no projeto, quando você chegar nessa cota, essa água, toda a água que sai do rejeito, ela é drenada, porque ela já sai por gravidade, né? Então, botamos essa condição de contorno, e uma recarga de 2% da precipitação foi aplicada nesse topo do rejeito após o término da deposição, porque esse rejeito ele vai ser coberto, né? Então, a gente mostrando aqui, então, os resultados. Aqui o resultado do cenário 1, com 365 dias e por 24 mil dias, né? Você percebe que, como você está tendo um rebaixamento do lado das cavas laterais, não há a formação desse lado devido ao rebaixamento, né? Isso aqui seria sem rejeito, né? E aqui seria, então, o resultado do cenário 2, né? Que é o rejeito arenoso, tá? Então, a gente, aqui, o rejeito total, que é o rejeito mais fino, né, e de menor permeabilidade, e o rejeito arenoso. Quer dizer, você percebe que essas duas imagens vão estar mais ou menos no mesmo período, a gente vai perceber aqui que o nível d'água no rejeito total, ele tende a ter uma elevação maior, né, do que o rejeito arenoso,
E quando você para de lançar esse rejeito, há uma inércia, ou seja, pelos valores de menor de permeabilidade que você tem aqui no rejeito total, mesmo que você esteja bombeando as cavas aqui do lado, esse rejeito mais de total, o rejeito mais argiloso, ele, obviamente, por ser menos permeável, ele ainda segura um pouco mais o nível d'água, porém, no fim do processo, né, quando, nesse caso aqui, com 24.820 dias, né, você tem quase com a equalização, né, do nível d'água, mas o nível d'água no rejeito total, ele tende a descer numa velocidade menor, né. Aqui, no caso aqui, é o mesmo resultado, só que com os 25% de contingência, ou seja, você está jogando menos rejeito, então essa taxa de alteamento é menor, mas o que a gente percebe também, né, estou passando aqui, que você atinge o nível máximo aqui do nível d'água, junto ao nível d'água do rejeito, e com a paralisação do lançamento do rejeito, no caso do rejeito arenoso, ele drena mais fácil, esse nível d'água desce, porém, o rejeito argiloso tende a segurar um pouco mais esse nível d'água, tá? Então, esses foram os resultados aqui desse estudo de caso. Então, foi gerado as vazões de percolação, né? E a cota do nível d'água em cada situação dessa, e esse resultado, ele serviu de subsídio para a geotecnia, para os projetos de geotecnia desse preenchimento da cava. Okay? Bom, vamos lá para o caso 2, então. O caso 2 é um pouco diferente desse, tá? Porque ele parte do princípio, é um cenário onde você já tem uma cava de mineração já com rejeito hidráulico, ou seja, praticamente completa, né, na sua cota máxima. E o que a gente precisava calcular aqui, né, um dos objetivos aqui era calcular a quantidade de água liberada pelo adensamento desse rejeito já depositado. Então, o cenário aqui é o seguinte, você então já tem a cava de mineração, né, já com rejeito depositado, né. O projeto do cliente é colocar em cima dessa cava aqui uma pilha de rejeito drenado e de estéreo, tá certo? Então, essa pilha, ela vai exercer uma pressão sobre esse rejeito hidráulico. Esse rejeito hidráulico, ele vai sofrer um adensamento e a pergunta é quanto de água esse adensamento vai liberar, né, pela essa pressão, esse peso exercido sobre essa pilha de rejeito que vai ser colocada aqui em cima, e também qual será o comportamento do nível d'água dentro dessa cava, porque você entra na preocupação geotécnica. Se eu vou adensar esse rejeito, se esse nível d'água subir muito, ele pode chegar aqui na pilha e desestabilizar essa pilha, né? Então, a metodologia, o fluxo de trabalho muito parecido do que a gente apresentou, né, do caso 1, né, ou seja, toda a parte de compilação de dados, a adequação de um modelo geológico já existente, né, a validação, então, de um modelo conceitual a partir dessas informações, a elaboração de uma malha numérica, a construção do modelo de fluxo, né, a validação da estabilidade desse modelo, a simulação do máximo rebaixamento, calibração do regime transitório, e aí vem as simulações, né, que seria a simulação até a disposição final do rejeito, e a simulação do carregamento em regime transiente, e a simulação do carregamento da pilha em regime transitório, em regime permanente, né? Então, e os produtos, né, o entendimento desse fluxo, né, para uma análise ambiental de qualidade de água, são o primeiro produto desse trabalho, né, e também a geração de superfície de nível d'água para os cenários de análise geotécnica, análise de estabilidade geotécnica da pilha. Então, a gente vê aqui uma imagem, né, do modelo geológico em Inflow, né, ou em Leapfrog, desculpa, né, onde você tem a parte da geologia, é uma área bastante dobrada, com a geologia assim, bastante complexa, né, e aqui já tem a cava, né, a cava de mineração exaurida com o rejeito aqui em amarelo, né. No momento desse trabalho, provavelmente, acho que faltam
faltavam 2 anos para que se completasse esse rejeito aqui, né? E aí, novamente, a transposição, né, dessa geometria, né, do Leapfrog para o modelo numérico, né, então, levando toda essa diferenciação mitológica para o modelo geológico, o modelo numérico também, né, passando por todas aquelas etapas que eu coloquei no caso anterior, né, de compilação, de verificação, de junção de litologias de mesma característica hidrogeológica. Então, a etapa de calibração, né, a gente calibrou o modelo no máximo rebaixamento da cava, né, e depois calibramos o modelo no cenário atual, que a gente vê uma curva aqui da recuperação do nível d'água dessa região aqui, em função do lançamento desse rejeito. O lançamento desse rejeito acabou induzindo uma recarga artificial nesse sistema, né, porque o rejeito saturado, obviamente, se fosse um lago, se deixasse o aquífero recuperar por si só também, a recuperação seria um pouco mais lenta, mas também seria uma área de recarga. Porém, né, você tem a introdução desse volume de água da polpa do rejeito, né? Então, você tem aqui a curva do que foi observado na recuperação desse sistema e aqui a curva calculada na calibração do modelo de fluxo. E aí vem o grande desafio, né? A gente sabe que o FIFLOW, ele por si só, ele não calcula, né? A gente apresentou no trabalho anterior, você consegue carregar aquele rejeito em regime transiente, mudando o valor de condutividade, mudando o valor de armazenamento em regime transiente. Porém, o FIFLOW, ele por si só não faz, né, o cálculo de adensamento, né? Ele não é um software que foi desenvolvido para esse cálculo de adensamento. Porém, existe um plugin, né, que chama Submais, né, desenvolvido pela Technische Universität Darmstadt, da Alemanha, né, exatamente para resolver problemas de adensamento dentro do FIFLOW, né. Então, assim, esse plugin está baseado na teoria de polielasticidade, né, ele resolve essa equação aqui, que a gente não vai entrar em detalhe, né. Então, ele consegue calcular esse adensamento do rejeito, né, e o tanto de água que foi liberada com esse adensamento e aí, também qual que é a variação da carga hidráulica dentro desse sistema pela essa liberação da água, tá? Então, qual foi a metodologia aplicada para essa análise de adensamento, tá? O modelo foi calibrado em regime transitório, como eu mostrei, né? Depois a gente simulou até a data final do carregamento do rejeito. Então, assim, até esse ponto aqui é muito parecido com o trabalho do caso 1, né? E aí essa simulação, até a data final, ela serviu de input para 2 simulações adicionais. A primeira é a simulação do carregamento em regime permanente, como, nesse caso aqui, né, ele só forneceu a carga hidráulica. E, no segundo cenário, a simulação de carregamento da pilha para um horizonte de 15 anos, em regime transiente. Então, o modelo simulado, ele forneceu como input a carga hidráulica, e aí nós construímos um modelo igual, né, onde a gente rodou o plugin Submais, né? Então, esse modelo, ele rodou o plugin Submais, calculou qual seria a vazão liberada em cada nó, né, em função desse adensamento, e essa vazão em cada nó, ela serviu de input para a simulação do carregamento. Então, assim, o plugin, ele não permite que você faça as 2 coisas ao mesmo tempo, ou seja, você carregue e faça o modelo calcule o que está acontecendo. Então, temos que fazer um modelo em paralelo com as mesmas geometrias, um modelo igual, e a saída desse modelo seria a vazão de cada nó. Então, a gente aplicou a vazão de cada nó em cada período, né, desse adensamento com o input aqui no modelo. Então, outras considerações para a modelagem, né?
o carregamento acumulado do rejeito. Então, essa curva aqui é a curva de carregamento em KPA, né, com o tempo, né, então são várias etapas de carregamento. Obviamente, a construção da pilha, né, ela não acontece assim em escada, né, ela acontece um pouco mais suave, porém, para projeto, eles consideram, né, essa pilha em vários níveis, né. Então, esses carregamentos eles foram representados como excessos de poropressão utilizando a solução de Bousquet, né, para a gente estimar os acréscimos de tensão referente ao alteamento, que depois foram convertidos em acréscimos de carga hidráulica. Então, o input no modelo, nesse caso, em função desse carregamento da pilha, ele entrou no FIFLOW como um acréscimo de carga hidráulica. Outras considerações da modelagem, que foram informações repassadas pela consultoria, seriam os dados de entrada, a variação do módulo volumétrico, né, em função da elevação. Então, você tem essa curva aqui, essa curva entrou para o cálculo, né, da variação do módulo volumétrico, e também a variação da porosidade, né, com a elevação do rejeito, né. Então, o rejeito mais próximo da superfície, ele tende a ter uma porosidade maior à medida que ele vai adensando, essa porosidade ela vai diminuindo. Né? E aí, como resultado, né, dessa simulação, uma das simulações, os resultados, foi o volume de água e o carregamento acumulado, em função do carregamento acumulado com o tempo, né? Então, à medida que esse rejeito foi sendo adensado, foi sendo empurrado por essa pilha que está em cima, ele se calculou-se, então, o volume de água, né, porque você carregou, você diminuiu ali a porosidade, essa água foi liberada. Então ele calculou esse volume de água liberado, né, e, obviamente, a variação de vazão média do rejeito hidráulico ao longo do tempo, né, ou seja, com esse carregamento, qual é a vazão média, aqui nesse caso, o atendimento por dia, que esse rejeito liberou, né, e aí o modelo de fluxo, né, calcula para onde essa água vai, ou seja, essa água ela vai entrar para o aquífero que está na parede da cava, ou essa água tende a subir, né? E aí isso foi um outro produto, né, que seria o resultado no nível da água simulado. Então a gente tem aqui a curva em vermelho, o nível d'água sem considerar o adensamento, né? O nível d'água com o adensamento aqui em azul e o nível d'água com adensamento mais recarga. Então, assim, que resposta a gente tem aqui? Quer dizer, com o adensamento, o nível d'água ele tende a subir, né, dentro do rejeito, pela essa liberação de água, pela em função da variação da condutividade hidráulica do maciço rochoso que essa cava foi instalada, né? Então, a liberação dessa água, você ocorre, então, ao aumento, e se você tem uma recarga adicional, você, então, vai ter um nível d'água muito maior, né, do que realmente você teria se você fizesse essa mesma simulação, mas não considerasse esse efeito do adensamento do rejeito, né? Então, foi um trabalho que a gente usou essa tecnologia matemática, vamos assim dizer, usamos esse plugin, que foi, assim, um resultado muito bom, né? Tivemos um pouco de esforço para fazer isso funcionar, mas funcionou muito bem. Desenvolvemos essa metodologia, né? A Karen, que está aqui comigo aqui, mais a equipe dela, o Juan, eles debruçaram sobre esse problema e acharam essa solução matemática, né? Então, hoje a gente pode dizer que o ATService está preparada para fazer esse tipo de simulação, né? Considerar não só a parte hidrogeológica, a parte do fluxo, mas também considerar variações de porosidade e transmissividade ali no meio em função de mudanças de pressão, de carregamento de pilha, de carregamento de outra coisa em cima desse tipo de rejeito dedicado à mineração. Só isso aí, novamente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí pela Hidroinfo, pela oportunidade, estamos abertos a perguntas. Muito obrigada. Obrigada pela palestra aí, foi muito, muito bacana aí, Danilo. Vamos lá, já temos perguntas.
Diego. Muito boa apresentação, Danilo e equipe, parabéns. Com a deposição do rejeito na cava, seria possível mensurar o efeito de impermeabilização, diminuição do coeficiente de permeabilidade das litologias fundo e na lateral da cava? Sim, é possível fazer essa verificação, sim. É um pouco mais complicado, né? Porque teria que dar uma pensada, mas eu acredito que sim, é possível fazer essa avaliação dessa impermeabilização, né? Desse material, principalmente se tiver fuga de material, né? Estou imaginando que você está pensando que a cava acabaria com essa expulsão dessa água, você teria que formar um filme, né? No entorno dessa cava. Próximo. Vamos lá, Simone, parabéns, Danilo, ótimo trabalho. Qual dados de input são utilizados pelo plugin SubMais para calcular o adensamento? E ele funciona em um modelo que tivesse representado rejeitos lançados com certa umidade, mas não necessariamente saturados? Eu vou pedir a Karen, para nossa modeladora, para explicar essa parte matemática aí. Boa tarde. Com a inserção do plugin no FeedFlow, você vai poder aderir condições de contorno em termos de deslocamentos, e enquanto que aos parâmetros, você vai poder adicionar a compressibilidade dos graus, vai requerer adicionar a compressibilidade dos graus, o módulo volumétrico, o módulo de poção. E tudo isso vai servir, além dos parâmetros que precisa em si o FeedFlow, né? As condutividades hidráulicas, né? E outro parâmetro também que precisa, o plugin é a porosidade. Tá? Já com esses parâmetros você vai poder começar a realizar o análise, né? Sim. Aqui tem os parâmetros, né? Não? Não, essa é a formulação, né? Sim. Mas os parâmetros em si estão relacionados com o que envolve a formulação, né? Okay. E quanto à pergunta que se um rejeito não saturado, é isso? Com certa umidade, mas não necessariamente saturados. O que acontece é que quando você quer avaliar adensamento no rejeito, você quer saber como que se está comportando em termos de quanto que a água está saindo no tempo, devido a que ele não tem um comportamento normal, ele vai demorar de um tempo que vai depender dos parâmetros que você insere no plugin. Portanto, esse rejeito tem que estar saturado. E normalmente é saturado, quando é saturado. Ok. Temos mais uma aqui, Daniela. Danilo, excelente e oportuno esse trabalho. Frente às demandas atuais das áreas alternativas para a disposição de rejeitos estéreo, ela tá, desculpa, a entonação, ela está parabenizando aí o trabalho frente às demandas atuais das áreas alternativas para a disposição de rejeitos estéreo. Parabéns. Obrigado, Daniela. Bom, compartilhando mais uma vez aqui o grupo do Telegram. Surgiu aqui mais uma pergunta. Então, o grupo do Telegram, também a gente pode seguir, após finalizar daqui a palestra, ali para o grupo, para manter essa discussão ativa e acalorada. É super positivo. E o Vinícius, foi usado o RQD para estimar a condutividade? Teria como utilizar o RMR e assim considerar mais parâmetros como alteração e rugosidade que influenciam na condutividade? Sim, você pode utilizar os dois. Assim, hoje a hidrogeologia, eu acho que ela tem que tentar pegar o máximo de informação possível, porque a gente sabe que, assim, particularmente para a mineração, isso está mudando um pouco, mas olhando aí no espelho, olhando para trás, a geotecnia sempre gerou muito mais informação do que a hidrogeologia gerou, né? Seja qualquer mineração, qualquer bem mineral. Então, é válido, é sempre bom procurar essas informações e tentar extrair o máximo dessas informações, né?
obviamente avaliando o nível de escala que você vai trabalhar e o nível da escala que você está querendo utilizar essas informações e a quantidade, ou seja, com a robustez do seu banco de dados. Perfeito. Só mais perguntas? Enquanto a gente aguarda aí para ver se aparece mais algumas perguntas, aproveito para convidar todos para amanhã, sexta-feira, que é o último dia do primeiro seminário digital de hidroinformática. Amanhã abordaremos o tema Águas Interiores e Recursos Hídricos. Então, convido a todos a participar, teremos palestras muito bacanas. E, mais uma vez, agradecer ao Danilo, a Karen, que está aí, né, conosco também, da Water Services. Muito obrigada pela presença e disponibilidade de vocês. Que agradeço. Obrigada. Obrigada, pessoal. E até amanhã.